Olá, meus queridos. Na aula de hoje, vamos trabalhar com a questão da regionalização do continente americano, né? Vamos fazer algumas aulas sobre o processo de regionalização dos continentes, começando pela regionalização da América. Olhando para o globo ou para o mapa, você, fazendo o reconhecimento de quem é o continente americano, vai ter a oportunidade de ver que é um continente. A América é o continente mais extenso no sentido norte-sul. É um continente grande. Ele está a leste, banhado pelo Oceano Atlântico, a oeste, banhado pelo Oceano Pacífico. Como ele é muito grande, ele tem uma porção abaixo da linha do Equador, outra porção acima ou ao norte da linha do Equador. Então, ele é um continente muito grande. Para facilitar o estudo, então existe a prática da regionalização, mediante dois importantes critérios. Nesse sentido, a gente tem o primeiro critério, que divide a América em 3 partes, e o segundo critério, que divide a América em 2 partes. Então, é aí que você tem que prestar atenção para você observar que são 2 critérios diferentes que fazem a regionalização do mesmo continente. Isso é muito interessante, é muito relevante você estudar, porque você pode me perguntar, Vinícius, se eu for fazer uma prova, vai ter uma questão sobre isso? Não, mas tem infinitas possibilidades de questões sobre os mais variados temas que cobra esse pré-requisito. Ele pode te dar uma questão sobre IDH, desenvolvimento humano, e nessa questão de IDH de desenvolvimento humano, ele afirmar que o IDH na América Latina tem um determinado padrão. Ou seja, você precisa saber quem é. Você precisa saber quem é a América e saber quem são essas partes da América. No critério 1, que a gente divide sobre a lógica de localização, eu pego essa América e divido entre a América do Norte, América Central e América do Sul. Então, a gente tem na América do Norte 3 países: Estados Unidos, México e Canadá. Qual é o critério aqui? É apenas a questão da localização. São os países da América do Norte. A América Central engloba uma sequência de países, tanto da porção continental como também da parte insular. O que significa a palavra insular? Insular vem de ilha, Então, é uma porção do continente que tem países de menor extensão territoriais, países menores, e uma parte está no continente e uma parte está, dispersa sobre a forma de ilhas, como o caso da importante ilha de Cuba, que tem muitos fatos interessantes para você estudar em relação a isso aí. Quanto à América do Sul, aí a gente tem a parte que é a nossa realidade, que engloba Brasil, Argentina, Peru, Bolívia, Chile, outros países que vão dispor aí dessa questão. Ou seja, basicamente, o primeiro critério aqui utilizou a questão da localização. Se você estiver estudando isso, que quiser ter um domínio preciso em relação a essa temática, vale a pena também você fazer o reconhecimento no globo ou no mapa das linhas imaginárias. Então, no caso, a América ela é cortada pela linha do Equador, a América do Sul é cortada pelo cinturão máximo do globo, que é a linha do Equador, ok? No hemisfério sul, ele é cortado pelo Trópico de Capricórnio, cortando também o território brasileiro, ok? E no hemisfério norte, a gente tem o corte, a linha do Trópico de Câncer. As linhas imaginárias, os paralelos, e as que recebem essa nomenclatura das linhas imaginárias, é muito importante para fins de facilitar a localização. Quando eu digo o Brasil está quase totalmente localizado dentro dos trópicos, só aí dá para fazer várias leituras em relação a isso. Quanto ao critério 2, aqui vai ser possível observar que ele vai utilizar processos históricos. A gente tem a divisão da América inteira em apenas 2 partes: a América anglo-saxônica e a América latina. A América anglo-saxônica
Quem é essa América? Aqui eu tenho apenas dois países, que é o caso de Estados Unidos e Canadá. Nesse caso, por que esses países estão agrupados como América anglo-saxônica? Por terem vivenciado, quando vivenciou a colonização, essa experiência foi classificada como uma colonização de povoamento. Já os demais países da América que vão se encaixar na regionalização, como um caso de América Latina, aqui eu vou dizer que essa América Latina verificou uma colonização de exploração. Essa é a parte mais importante que você está vendo aí na aula de hoje. Colonização de povoamento, proporciona um padrão, uma realidade, os indicadores desses países têm um padrão, e a colonização de exploração é um repertório aí da história para a gente entender o porquê que existe esse abismo entre essas duas partes da América. O que a gente pode observar e estudar é que a América anglo-saxônica tem dois países que têm economias fortes, altos PIBs, que têm valores de desenvolvimento humano alto, são países ricos e desenvolvidos. Os critérios para a gente pensar a questão do desenvolvimento, eles se encaixam aqui. Não é à toa que os Estados Unidos ele é um importante alvo da imigração. Enquanto a América Latina, no caso da América Latina, a gente tem um padrão de colonização de exploração. Isso aqui mediante o famoso pacto colonial. O que é o pacto colonial? É o relacionamento, é o acordo entre colônia e metrópole. Esse acordo, ele é firmado, e ele visa promover todo o processo de exploração, promover extração, o extrativismo animal, extrativismo vegetal, extrativismo mineral, promover o estabelecimento de monoculturas dos plantations para abastecer a coroa portuguesa. Essa é a base do pacto colonial. Não existe uma expectativa de desenvolver países, como foi o caso do Brasil, que é colonizado pela coroa portuguesa, e dos outros vizinhos latinos que vão ser colonizados pela coroa espanhola. Então, essa é a lógica. Um detalhe que chama atenção, que causa muita dúvida nessa classificação aqui, o México, ele encaixa como América do Norte. E nessa classificação aqui, o México entra como América Latina. Ou seja, não é toda a América do Norte que se encaixa como América anglo-saxônica. É preciso ter esse cuidado. O México, apesar de ser um país vizinho dos Estados Unidos, ele é reconhecidamente um país latino, um país que tem características como os outros países latinos, um país que obedece esse padrão dos outros países latinos. Essa é a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado desse conteúdo, para que você aprenda ele de verdade, de forma plena. É importante que você se permita fazer o reconhecimento do que a gente está falando aqui no mapa. Quando nós trabalhamos essa aula no ensino presencial, a gente trabalha com o mapa. Coloca o aluno para estudar o mapa, para fazer esse reconhecimento, colorir os países, cortar as linhas imaginárias, fazer esse reconhecimento para ele saber quem é cada um deles. A América Latina também tem verificado muitas alterações nos governos, verificou eleições recentes, muitas eleições aconteceram, e existe uma divergência política, uma variedade de orientações políticas diferentes que, por vezes, dificulta uma melhoria nas relações internacionais desses países, tá? Muito obrigado pela atenção do vídeo de hoje. Um beijo grande e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!